Oi, pessoal, estamos aqui no Pode Contar, comigo, Victoria Guiar, e com Mona Lisa Medeiros, nossa convidada de hoje. Muito obrigada pelo convite, Vicky. Para mim vai ser incrível compartilhar com toda a sua comunidade. Perfeita, eu que agradeço aqui você ter vindo fazer parte com a gente hoje, essa noite. Então vamos lá. Hoje você é reconhecida por ter mais de 10 anos de experiência no ecossistema de inovação. Então, olhando para trás, desde as vendas de doces aos 8 anos de idade, até se tornar sócia do Dealist, qual você considera que foi a sua virada-chave para deixar de ser uma empreendedora por necessidade e se tornar uma estrategista de mercado? Essa é uma pergunta que ela pega bem nas minhas origens, porque o meu começo ele não foi nada convencional. Eu comecei aos 8 anos de idade, pela simples vontade daquela criança em desbravar, em conhecer, em ser curiosa. E eu entendia que quem tinha dinheiro eram aqueles donos das lojas, das propriedades. Eu comecei a observar que era assim que o dinheiro fluía. E eu quis entender naturalmente como eu fazia para me tornar uma empresária. E aí eu tive essa ideia, quando era criança, de montar uma barraquinha de doces em frente à igreja que eu frequentava, para poder ajudar voluntariamente naquelas festas de arrecadação. Pronto, só Sim. que eu pensei, olha, se eu fizer isso, além de ajudar a igreja que eu frequento, eu posso ter minha primeira experiência empreendedora. Só que aí me falaram que criança não podia trabalhar, porque faz sentido, e eu também concordo com isso, mas mesmo voluntariamente, mesmo com um projetinho, não deixaram. Aí eu fui lá, mesmo assim, com a ajuda dos meus pais, dos meus tios e familiares, montei, consegui ter aquela experiência que durou só 2 dias, mas foi uma experiência assim que mudou a minha vida. Eu falo assim que começou por necessidade, porque eu venho lá do Nordeste, minha família é do Rio Grande do Norte e do interior da Paraíba. Eles passaram por toda aquela história de garra, superação nordestina, de passar algumas necessidades no interior do sertão, e eles fizeram um movimento de ir para a capital, no Rio Grande do Norte, em busca das melhores oportunidades. Então, eu diria que essas duas experiências moldaram a forma como eu vejo o mundo, tanto da minha criação, que sempre reforçou essa questão da importância do trabalho, de buscar o seu lugar no mundo, né, e fazer o melhor que você pode, junto com essa experiência da curiosidade do mundo dos negócios que eu tinha desenvolvido desde criança. Isso acho que moldou muito a minha trajetória. E essa mudança para o meu posicionamento empresarial que eu tenho desenvolvido nos últimos 10 anos, ela veio quando eu fundei a minha primeira startup aos 16 anos de idade. E aí foi quando eu estava participando de várias competições, ainda no ensino médio, já porque eu tinha decidido, quero ser empresária. E aí eu comecei a me inscrever em tudo que via pela frente, participei, me inscrevi, criei essa primeira startup, e aí foi quando me abriu um mercado, que é onde eu estou até hoje, 10 anos depois, fazendo ainda ações dentro desse universo da inovação, empreendedorismo e startups. Muito incrível. E é muito interessante você, desde pequena, saber o que você queria, né? E foi atrás do seu sonho. Muito incrível. Minha mãe chamaria isso de teimosia. Ela falava que eu era Mona Lisa Laís teimosa, então mas faz parte. Acho que todo bom empreendedor e empreendedora, em algum momento da vida, teve suas nuances de teimosia. E com muita garra, hoje estamos aqui, né? É isso aí, estamos aqui duas mulheres empreendedoras, não pode contar, compartilhando, inspirando outras mulheres empreendedoras, empresárias e criadoras, né? Você também organizando as finanças e trazendo novas oportunidades. Essa parte do empoderamento financeiro é importante, né? Na minha vida, isso foi muito, muito importante. Eu queria até inverter um pouco o jogo e te perguntar. Eu sei que a questão financeira, na minha família, na minha criação, fez muita diferença para você sair de um contexto que era muito incipiente para um melhor desenvolvimento. E aí hoje você vê tantas pessoas começando de maneira informal. O que você acha que são as características, os comportamentos chaves para empreendedoras que estão nos ouvindo também poderem ter essa virada na vida delas? Hoje, contador é a última coisa, na verdade, que algumas pessoas pensam. Hoje em dia, eles se preocupam mais com o conteúdo, né? Do que eles vão vender, como eles vão vender, né? Procurar clientes. O contador, eles não procuram de primeiro, né? De imediato. Então, a gente tenta buscar e informar a importância de um contador, principalmente, né? Como a sua família te ensinou ali desde pequena, das questões financeiras, né? De você se organizar financeiramente, porque uma hora a conta vai chegar. Então, se a gente ter estratégia, criar estratégias financeiras antes, o seu negócio cresce junto com você, né? Então é Legal. super importante, essa é a nossa ideia
de levar mais conhecimento para os novos, né, para os novos empreendedores, novas empreendedoras, Uhum. de trazer essa informação que é super importante eles terem esse controle financeiro. Sim, e acho que hoje no meu mercado, no dia a dia, eu trabalho com Venture Capital e investimentos, que é justamente uma porta de auxílio para esses empreendedores, um mecanismo que ajuda eles a acelerarem o crescimento. Porque a gente está falando de um capital externo que vem acompanhado de acesso e oportunidade que ajuda um negócio a alavancar e crescer. E aí, independente se é homem ou se é mulher, você vê, inclusive, as empresas das mulheres são até as mais organizadas, que a gente é mais preocupada, a gente vê que o nosso nome está na reta, a gente vai se É. esforçar mais. Mas, de maneira geral, o empreendedor ele não se preocupa com a saúde financeira. Aí eles chegam, por exemplo, para bater na porta lá dos investidores, querendo capital, querendo recurso, não tem uma simples demonstração de resultado. Uhum. E aí você vê como é que você espera que alguém vá apostar na sua ideia se você não tem estrutura, não sabe quanto é que gasta, não sabe para onde o dinheiro vai. Então, assim, hoje no meu dia a dia de trabalho, a gente tenta orientar os empreendedores também, né? E aí é muito importante esse meu histórico, essa minha jornada, porque eu trago uma visão prática, que é, além dessa história dos 8 anos de idade, teve um outro acontecimento que me marcou muito. Aos 11 anos, eu comecei a montar uma barraquinha de vender maquiagem na escola. Eu pegava minha carteira escolar, aí sempre nos intervalos eu ia lá e tentava vender para as minhas amigas. O que aconteceu? Eu tinha um dinheiro super limitado, R$ 100 para comprar o estoque, mas a gente tinha que comercializar as crianças, o que não tem dinheiro para levar para a escola. Sim. Levei um monte de calote, vendi fiado, vendi a prazo, meu estoque acabou e eu fiquei sem nada para ter giro e no final só recebi menos de 50% do dinheiro investido. E aí eu falo, olha, aconteceu comigo, eu ainda era criança, mas quantas vezes o empreendedor, por não ter essa organização financeira, ele não acaba vendendo a prazo, sem ter fluxo de caixa e comprometendo também sua operação no dia a dia. É muito difícil, né, na verdade, a questão financeira e principalmente os empreendedores, eles só vêm buscar o contador igual, no ponto que você mencionou. Quando eles procuram investimento e eles solicitam os demonstrativos. Eles não têm, procuram e aí é onde está a complicação, porque eles querem fazer do dia para a noite, É né? aquele barata voa, né? Tem que sair Isso. puxando nota, organizando e no final. E é uma correria, né? E a É. gente faz de tudo para que a empresa consiga, né, ter o investimento que ela procura, né? Uhum. Bom, então vamos para mais uma pergunta. Opa, bora lá. O próximo ciclo. Com quase R$ 500 milhões em intenções de investimento geradas através da Dashlist nos últimos anos, qual é a sua meta pessoal para o mercado de startups brasileiros até o final dessa década? O mercado está passando por uma grande revolução e essa pergunta ela traz camadas e camadas de complexidade porque a IA está mudando tudo que a gente vê dentro do mercado. A gente trabalhava muito forte e trabalha com startups, que são negócios inovadores, que eles nascem prioritariamente com a tecnologia como base e eles tentam acessar mercados que as empresas tradicionais já tinham consolidado, ou seja, já tinha uma base de clientes, já tinha processo. O que a gente está vendo agora do AI Roll-up, que é um termo assim do Vale do Silício, que o Brasil está começando a observar para incorporar, porque a gente vive um mercado que se espelha muito no mercado americano. E a gente está entendendo que as empresas que já têm uma operação, uma estrutura, uma base de clientes, elas já têm o ativo que é o mais difícil para a startup conseguir. Do outro lado, a startup tinha tecnologia que era difícil para o mercado tradicional conseguir. E agora, com a IA, acabou essa vantagem competitiva que era a startup ter o conhecimento e o acesso à tecnologia, o tradicional não tem. Então, se o tradicional hoje abre os olhos para poder trazer essa tecnologia, essas implementações de sistemas com IA na sua rotina, sendo que ele já tem uma base, já tem cliente, já estruturam, eles conseguem ter esse crescimento exponencial do que antes a gente só via as startups tradicionalmente de tecnologia desenvolvendo. Então, o Venture Capital em si, nessa parte de investimento, talvez a gente veja uma transformação dos fundos querendo olhar mais para negócios que eles já existiam antes, que já tinham esses clientes, mas que eles estão trazendo essa camada de tecnologia. Por outro lado, das startups, a gente está vendo muito movimento também, que são daqueles empreendedores com capacidade não de inovar na tecnologia somente, mas de inovar nessa construção de comunidade, de como ele consegue hackear o sistema para atrair essa base, para poder competir com o tradicional.
porque esse é o principal diferencial competitivo. Então, o capital para investimento ele já existe há muitas décadas, ele vai continuar investindo. O que muda de tempos em tempos e décadas a décadas é justamente para as características de negócio que são as inovadoras com potencial de alto retorno financeiro lá na frente. E essas vão estar sendo notadas pelos investidores nos próximos 10 anos. Muito interessante. E o pessoal tem que se moldar a cada década, né? É isso aí. Então, para a gente poder finalizar o nosso podcast de hoje, eu vou te fazer a última pergunta. Em 2024, você foi reconhecida como uma das micro-influenciadoras mais relevantes do país do tema de startups. Como você equilibra a necessidade de estar presente digitalmente com a operação técnica de gerir centenas de conexões e leads? Caramba, essa pega diretamente em alguns gatilhos que eu já sofri muito de mercado, que é aquela ideia de que se você aparece muito, necessariamente você não é tão boa. Tem gente que fala que quem tá muito nos palcos não tem bastidores, ou seja, não trabalha. E essa é uma preocupação que sempre me segurou. Às vezes eu tentava crescer, quando eu via que eu estava muito no digital, eu voltava. Muito pela síndrome da impostora e de ser afetada por esses comentários. Já hoje eu vejo de uma forma completamente diferente. Tem um termo que eu absorvi, internalizei, que é o do valuation pessoal. O mercado, ele paga por percepção. Ele vai escolher influência. Se você constrói uma base e tem pessoas ouvindo o que você tem a falar, você consegue ter as melhores oportunidades. Em contrapartida, se você é muito competente, mas invisível, seu potencial foi completamente desperdiçado. Porque você fica refém de uma empresa, refém de um contexto, você não consegue dizer não e escolher suas próprias oportunidades. Então, essa questão de estar presente no digital ela está muito associada para mim com engenharia da percepção, que é uma ferramenta para te ajudar mesmo a ser notada pelas pessoas certas, nos lugares que você quer acessar. E como eu vim de uma realidade muito humilde, minha família vem de um contexto de uma classe média baixa, desde que eu nasci, né? Antes até da pobreza, então eu tive que fazer uma ascensão social muito grande. E não tem como você fazer isso sem aliados. Os seus aliados podem ser o quem te indica para quem nasce herdeiro, pode ser as redes sociais que você conquista essa autoridade e pode ser vários grupos que você vai acessando as comunidades. Eu tentei usar muito as redes sociais e as comunidades, que são aqueles grupos pré-existentes, para poder me ajudar a estar presente no digital. Então, se eu tenho uma dica, um investimento que cada profissional precisa fazer é invistam na sua imagem pessoal, invistam na construção da sua influência, porque falar que você sabe não é arrogância, não é estar se achando. É um investimento na sua própria comunidade e como o mercado te percebe e também te valoriza. Perfeito, eu acho que ficou de lição para todo mundo aí de casa. E aí eu quero agradecer você, Mona Lisa, por ter vindo aqui com a gente, ter feito o primeiro Pode Contar. Obrigada a você pelo convite, adorei o nosso papo e eu tenho certeza que o podcast vai ser um grande sucesso aí, porque você tem toda a sua história, que empodera, também inspira várias mulheres, que vale a pena conhecer a Victória, se você não conhece. Já vamos fazer um merchan das nossas redes sociais, né? O meu @ no Instagram tá @MonalisaMedeiros e qual que é o da Vic? E o meu é Victoria Guiar. Busca a gente lá nas redes sociais para vocês acompanharem todo o conteúdo sobre a contabilidade, investimentos em startups e também o @Pode Contar, que a gente está criando também, né, da Vitória? Sim, a ideia veio e eu super adotei. É isso aí. Perfeito, muito obrigada, viu?